Nós vamos dar início a mais um bloco de atividades. A unidade temática estudada nesse bloco será números. A habilidade é a habilidade 3 do sexto ano. Vamos estudar as operações matemáticas, sabendo que elas estão presentes em quase todas as atividades do nosso cotidiano. Basicamente, temos 4 operações matemáticas que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Elas abrangem um raciocínio sem muita complexidade. No entanto, são de suma importância para a realização de qualquer cálculo matemático. Vamos à primeira operação, que é a adição de números naturais. Acompanhe algumas situações para recordar as ideias associadas à operação de adição. Primeira ideia associada à adição: juntar quantidades. Nós vamos ver um exemplo, vamos ver uma aplicação, dessa primeira ideia. Joana estuda no sexto ano. Na escola onde ela estuda, há 156 alunos no período da tarde e 132 alunos no período da manhã. Qual é o total de alunos dessa escola? Para resolver esse problema, precisamos juntar 156 com 132, ou seja, efetuar a adição 156 mais 132. Uma forma para nós fazermos isso, efetuar essa adição, é utilizando o algoritmo, que é denominado algoritmo da adição. Os algoritmos são esquemas que facilitam a obtenção do resultado de uma operação. Então, nós temos aí os termos que compõem a adição são as parcelas e soma ao total, Soma ao total, no caso, é o resultado final. Analisando que essas parcelas, e nós estudamos isso anteriormente, as ordens unidade, dezena, centena, unidade de milhar, então depende da quantidade de algarismos, O algarismo de primeira ordem no número 156 é o 6. No número 132 é o 2. E aí nós vamos seguindo essa sequência, Unidade, dezena e centena. Então, temos as duas parcelas. Efetuando esse cálculo, nós encontramos o resultado final, que é a soma ou total. Então, eu somando unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, eu encontro aí o número 288. Logo, o total de alunos da escola onde Joana estuda é 288 alunos. Nós temos aí a segunda ideia associada à adição, que é acrescentar uma quantidade a outra já existente. Em uma granja existiam 235 galinhas. Foram acrescentadas outras 43. Quantas galinhas passaram a existir nessa granja? Gente, presta atenção, foram acrescentadas. Essa é a ideia que nós estamos trabalhando. Então, as parcelas que nós temos aí são 235, que era a quantidade que já existia no galinheiro, e a outra parcela é 43, que é o que foi acrescentado, foi colocado lá no galinheiro também. Então, efetuando esse cálculo, efetuando essa soma, nós temos 5 mais 3, 8, 3 mais 4, 7, e aí nós vamos baixar o 2, que são 2 centenas. Nesse caso, nós devemos acrescentar 43 a 235, ou seja, nós precisamos efetuar a adição 235 mais 43. Então, quantas galinhas passaram a existir nessa granja? 278 galinhas. Nós temos também as propriedades da adição. Aqui nós colocamos duas, que é a propriedade comutativa e a propriedade associativa. Na comutativa, pode-se trocar a ordem das parcelas, que o valor da soma não se altera. Então, nós temos que 17 mais 8 é o mesmo que 8 mais 17. A ordem das parcelas não altera o resultado, ou seja, não altera a soma. Na propriedade associativa, pode substituir-se duas ou mais parcelas pela sua soma, que o valor da soma não se altera. Por exemplo, nós temos aí as parcelas 8, 5 e 13. Antes da igualdade e após a igualdade são as mesmas parcelas. Mas na primeira parte nós somamos 8 mais 5.
8 mais 5 primeiro, depois mais 13. Mas se eu quiser deixar o 8 fora do parênteses e somar 5 mais 13, o resultado vai ser o mesmo. Aí, nesse caso, é a aplicação da propriedade associativa. Dando continuidade ao estudo das operações, nós vamos estudar agora a subtração de números naturais. Acompanhe algumas situações para recordar as ideias associadas à operação subtração. Então, semelhante ao que nós vimos lá na adição, nós também temos algumas ideias associadas à subtração. A primeira ideia associada à subtração: tirar uma quantidade de outra. Pessoal, se vocês observarem essas ideias, vocês conseguirão responder questões que virão posteriormente relacionadas à subtração. Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça que custa R$55. Com quantos reais ele vai ficar? Para saber com quantos reais Norberto vai ficar, ele precisa tirar 55 de 227, ou seja, precisa efetuar a subtração 227 menos 55. Lembrando que isso aí é utilizando a ideia de tirar uma quantidade da outra, tá? Então, no mesmo estilo, nós temos unidade, dezena, centena, analisando sempre da direita para a esquerda. Então, quando eu coloco 227 menos 55, eu tiro 7 menos 5, 2. Só que lá no 227, o 2, que é o algarismo de segunda ordem, só tem 2 dezenas, e de 2 dezenas eu não posso tirar 5 dezenas, que é o que está embaixo. Dessa forma, eu observo o número que está à frente dele. Lembrando que nós temos unidade, dezena, centena. Unidades são 7, dezenas são 2 e centenas também são 2. Eu vou pedir emprestado para centenas, tá? Então, quando eu faço isso, uma centena equivale a 10 dezenas. Então, esse 1, que vem acompanhado aí do algarismo 2, não é uma unidade, são 10 dezenas. 10 mais 2, 12. Então, vai ficar 12 menos 5. 12 menos 5, 7. Como nós pedimos emprestado, então não ficaram mais 2 centenas. Nós temos agora apenas uma, então nós vamos repetir ela embaixo. 227 menos 55 é igual a 172. Portanto, Norberto ficará com R$172. Lembrando que nós estamos trabalhando aí com a primeira ideia associada à subtração, que é tirar uma quantidade de outra. Segunda ideia associada à subtração: completar quantidades. Gente, observe essas ideias, tá? Essa agora é completar quantidades. Juvenal tem R$359 na poupança e quer comprar uma televisão que custa R$600. Quanto falta para ele poder comprar a televisão? Para sabermos qual quantidade o Juvenal precisa para completar o que faltam para os R$600, precisamos saber quanto devemos somar a 359 para obter 600. Por isso que nós temos ali a questão de completar quantidades. Uma maneira de fazer isso é efetuar a subtração 600 menos 359. Então vamos lá. Se você analisar aí no 600, unidade 0, dezena 0, centenas 6, tá? No 359, unidades 9, dezenas 5, centenas 3. Então, analisando de 0 unidade, eu não tiro 9. Então, eu vou pedir emprestado lá para as dezenas, mas nas dezenas nós temos 0 dezenas. Então, eu vou pedir emprestado lá para as centenas. Eu retiro daí, no caso, uma centena. Se eu retiro uma centena, eu vou ficar apenas com 5. Uma centena equivale a 10 dezenas. Então, no lugar do 0, nós vamos colocar 10. E desse 10, nós vamos emprestar uma dezena lá para as unidades, que uma dezena equivale a 10 unidades. E eu retirando, pedindo emprestado, então
deixam de ser 10 dezenas e passam a ser 9. Então, vai ficar 10 unidades menos 9 igual a 1. 9 dezenas menos 5 dezenas, 4. E 5 centenas menos 3 centenas, 2. Portanto, faltam R$ 241 para o Juvenal comprar a televisão. Lembrando que estamos trabalhando aí com a ideia de completar quantidades. Vamos agora para a terceira ideia associada à subtração, que é comparar quantidades. Podemos comparar duas quantidades perguntando quanto uma delas tem a mais ou a menos do que a outra, ou ainda, qual é a diferença entre elas? Acompanhe o exemplo a seguir, da pontuação de crianças em uma partida de videogame. Felipe fez 1.278 pontos, Jorge, 2.188 pontos e Angélica, 1.895 pontos. Quantos pontos Angélica fez a mais do que Felipe? Quantos pontos Angélica fez a menos do que Jorge? Qual é a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe? Efetuando algumas subtrações, podemos responder a essas perguntas. Veja, lembrando, pessoal, que a Angélica fez 1.895 pontos. No primeiro caso aí, tá? Na primeira parte do comando, quantos pontos Angélica fez a mais do que Felipe? Esse a mais aí não significa que você vai efetuar uma adição. Então, para isso, eu vou efetuar a subtração. 1.895 menos 1.278. E daí eu encontro a diferença. Aí eu vou saber quantos pontos a mais a Angélica tem do que o Felipe. Subtraindo, nós encontramos 617. Então, a Angélica ela fez 617 pontos a mais do que Felipe. Seguindo ao comando da questão, nós temos quantos pontos a Angélica fez a menos do que Jorge. Então, aí nós sabemos que a Angélica tem menos pontos do que Jorge. Então, eu vou colocar a pontuação de Jorge, que é 2.188 pontos, e subtrair com a da Angélica, que é 1.895. Efetuando esse cálculo, eu consigo identificar quantos pontos a menos a Angélica tem. Então, efetuando essa subtração, nós encontramos 293. A Angélica fez 293 pontos a menos do que Jorge. E aí, ainda nesse comando, nós temos qual a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe. Jorge tem 2.188 pontos, Felipe 1.278. Então, para determinar essa diferença, basta eu subtrair 2.188 menos 1.278. E esse cálculo aí eu vou deixar para vocês, tanto é que se vocês observarem, eu não coloquei ele aí ao lado, tá? Mas nós temos o resultado final, então vocês efetuem e analisem se encontra esse resultado final. A diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe foi de 910 pontos. Apresento a vocês a quarta ideia associada à subtração: separar quantidades. A professora Juliana tem um pacote com 353 folhas de papel sulfite e vai separar 255 folhas para usar em uma aula do 6º ano. Quantas folhas vão sobrar? Para descobrir, devemos efetuar a subtração 353 menos 255. Então, nós temos aí, no número 353, nós temos 3 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. No número 255, nós temos 5 unidades, 5 dezenas e 2 centenas. Para efetuar essa subtração de 3 unidades, eu não posso tirar 5. Eu peço emprestado para as dezenas.
eu tiro aí uma dezena, eram 5. Pedindo emprestado, uma dezena equivale a 10 unidades. Então, 10 mais 3 que já tinham são 13. Vão ser 13 unidades menos 5. 13 menos 5, 8. Ao pedir emprestado, nós ficamos apenas com 4 dezenas. E de 4 dezenas eu não tiro 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pedir emprestado lá para centenas. São 3 centenas. Eu vou retirar uma centena. Retirando uma centena, ficamos só com 2. E uma centena equivale a 10 dezenas. E nós já tínhamos 4. Então, 10 mais 4, 14. 14 menos 5, 9. E nós temos 2 centenas menos 2 centenas, igual a 0. Logo, vão sobrar 178 folhas. Assim como na adição, a subtração também tem seus algoritmos. Veja, nós temos aí 235 menos 124. E o resultado, encontramos 111. Gente, essa questão de unidade, dezena, centena é a mesma em qualquer número. Lembrando que você vai analisar da direita para a esquerda. Então, no número 235, unidades nós temos 5, dezenas 3, centenas 2 centenas. No número 124, 4 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Esses números que estão subtraindo, que é 235 menos 124, o 235 é chamado de minuendo e o 124 subtraindo. Em uma subtração, o minuendo sempre será maior que o subtraindo. E ao resultado, dessa subtração, nós encontramos o resto ou diferença. Resto ou diferença é o resultado de uma subtração. Então, aí nós estamos utilizando o algoritmo da subtração. Nós temos aí a propriedade fundamental da subtração. Que propriedade é essa? Ela afirma que em toda subtração, o minuendo é igual à soma do subtraendo com o seu resto. Então, se nós temos 15 menos 5 é igual a 10, tá? 15 menos 5, 10. Sabendo que o minuendo é o 15, o subtraindo é o 5. Então, o resto vai ser 10. Obedecendo essa propriedade, nós temos que 5 mais 10 é igual a 15. Esse 15 nós vimos que é o minuendo. O 5 é o subtraendo e o 10 é o resto. Então, eu somando, subtraindo mais o resto, eu sempre vou encontrar o minuendo. Então, nós temos aqui que 5 mais 10 é igual a 15. Então, 15 menos 5 é igual a 10. E aí, nós utilizamos a propriedade fundamental da subtração.